Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Alien é uma das sagas mais clássicas e duradouras da história do cinema. E se você não estiver debaixo de uma pedra, deve saber que está para chegar uma nova continuação. É mesmo, é? Esse é o 7º capítulo dessa franquia e talvez você nem esteja entendendo o frenesi em torno desse lançamento. Run. Mas fica tranquilo que a gente vai te mostrar aqui 5 coisas que você precisa saber antes de assistir ao novíssimo Alien Romulus. E já vamos aproveitar para dar uma refrescada na sua memória e também para comentar um pouco as nossas expectativas com esse filme. E antes do vídeo começar, tem uma coisa que você precisa saber. Tem que apertar no botão do like, porque senão o vídeo não começa. A saga Alien é muito popular desde 1979 e tem vários filmes nessa cronologia que às vezes pode ser um pouco confusa. Então tá para lançar um filme novo e as pessoas começam a se perguntar: o que eu preciso saber antes de assistir ao filme Alien Romulus? Não sei. Bom, para começo de história você não precisa ter assistido aos outros filmes, porque Alien Romulus tem uma história independente. No enredo, um grupo de jovens colonizadores espaciais invade uma estação abandonada na intenção de roubar equipamentos para vender. No entanto, eles acabam dando de cara com xenomorfos, criaturas mortais e implacáveis que usam suas presas como hospedeiros e depois as matam sem nenhuma piedade. E a trama do filme basicamente é mostrando esses jovens tentando sobreviver e bem provavelmente falhando miseravelmente. E pra você que já conhece a saga, fica a dica. Esse aqui se passa entre o primeiro e o segundo filme. E ele vai estrear dia 15 de agosto, somente nos cinemas. E se você não assistir ele, sabe o que vai acontecer? Ai, meu Deus do céu! Afinal de contas, Alien Romulus é horror, é ação ou é ficção científica? Bom, a promessa desse novo filme é justamente retomar as origens lá do primeiro, que tinha uma pegada de horror muito forte. Inclusive, Alien, o Oitavo Passageiro, tem um dos jumpscares mais icônicos do cinema. Lá a gente via os tripulantes da nave Nostromo encontrando alguns ovinhos alienígenas. Eles acabam levando eles para a nave, dando origem, assim, ao Facehugger, que seria essa primeira etapa do xenomorfo. Essa criatura, então, pegaria um dos tripulantes como hospedeiro e nessa cena tão maravilhosa e tão icônica, a criatura já evoluiu e se transformou em um chestbuster, um ser horroroso que sai do peito dela e dá um cagaço em quem tá assistindo. Depois disso, o xenomorfo evolui ali até a sua forma final e o filme vira um jogo de predador versus presas. Vira um jogo de gato, humano e alien. Porque tem um gatinho nesse filme. Ele é bebezinho. E o que confunde muita gente é que o primeiro filme, como o Léo falou, é de horror, é bem focado no terror, no suspense. Já a continuação, Aliens, o Resgate, é muito mais um filme de ação, onde James Cameron faz essas grandes sequências de vários tiroteios contra xenomorfos, batalhas de mechas contra rainhas alien. Então o estilo do filme muda completamente nessa continuação. Já em Prometheus, não é nem muito ação, nem muito terror. É mais uma pegada filosófica que fica falando da história, de quem gerou a gente, pra onde é que vamos e coisa arada. Estava eu filosofando. E aí você que não assistiu todos, ou nenhum desses filmes, acaba ficando um pouco em dúvida com relação a Alien Romulus. Será que ele vai seguir uma proposta que mistura ação e horror? Será que tem esse lance mais filosófico? E bem, esse daqui é um filme assumidamente de terror. Não é à toa que o diretor dele é o uruguaio Fede Álvares, que já foi muito elogiado aqui no Piuí nas nossas sagas O Homem nas Trevas, que ele dirigiu o primeiro filme, e também Evil Dead, já que ele foi o responsável pelo A Morte do Demônio lá de 2013. Filme bom, tá? Muito obrigado. E a gente que não era nascido na época do filme original, lá em 1979, vai ter a chance agora de ver um filme muito focado no terror, com a respiração do alien, com aqueles barulhos que ele faz nas telonas. Vai estar no meio do cinema, Léo. Tudo silencioso, eu vou chegar atrás de ti e fazer assim, ó. Eu vou dizer, não acredito que eu vim de novo com ele. Eu só quero silêncio, eu só quero assistir o filme quieto. Sabe daqui, meu!
O cinema de horror é cheio de monstros muito memoráveis, mas talvez o mais icônico de todos eles seja justamente o Alien. O visual dessa criatura, que é meio bicho, meio máquina, meio humanoide, foi criado pelo artista plástico H.R. Giger, que em suas obras sempre trabalhou com a mistura de elementos biológicos com algumas outras coisas mecânicas, até mesmo com um olhar um pouco depravado, um pouco adulto sobre tudo isso. Esse cara consegue pegar objetos fálicos e criar elementos que você nem imaginava, porque se tu parar pra pensar, o próprio xenomorfo com essa cabeça alongada pode ser muito bem visto como ali o órgão sexual masculino. Já o facehugger, quando você dá uma olhada ali no design dele, lembra bastante o sexo oposto. Eu sou safadão. E ele trabalhou diretamente nos 3 primeiros filmes, então ele desenvolveu muita coisa do xenomorfo, o facehugger, os ovos, a gosminha que sai deles, e tudo isso é extremamente memorável. Inclusive, o trabalho do Giger é tão impressionante que rendeu o Oscar de melhores efeitos visuais daquele ano pro nosso suíço maluco. O cara é foda, patroa. Uma coisa que é curiosa é que esses primeiros 3 filmes têm bastante efeito prático, né? E o Fede Álvares assumiu que ele também quer focar nisso. Inclusive, ele traz de volta a equipe que trabalhou em Aliens: O Resgate. Aquela equipe que criou a memorável rainha Alien está agora em Alien Romulus. Eles entendem que a parte visual de Alien é muito importante e não pode ter margem para erro. E eu fico muito feliz que eles pensem isso, porque na saga Alien a gente já teve momentos que o CGI atrapalhou, a gente já teve momentos de designs questionáveis. O próprio Prometheus é um filme que aqui no Brasil é muito zoado, as pessoas falam muito sobre o bebê branco gigante. Que é justamente aquelas figuras que a gente vê no filme e tudo mais. Então, são filmes que precisam acertar na parte estética ou então a galera vai reclamar. E felizmente, esse daqui aparentemente está tomando todos os cuidados para que isso não aconteça. Isso não quer dizer que o filme não vai ter nada de CGI. É bem provável que tenha várias cenas ali para poder criar as naves, ambientações gigantescas e tal, mas não tem problema. O CGI não é inimigo de ninguém, principalmente quando ele é bem feito, né? Existem várias frases de divulgação dos filmes que são memoráveis, mas com certeza uma das, se não a mais memorável de todas, é a do primeiro Alien, que diz o seguinte: no espaço, ninguém pode ouvir você gritar. Essa frase descreve bem demais a sensação de isolamento desse primeiro filme. Realmente não tem o que esse pessoal fazer, eles estão presos lá. Essa frase merecia um prêmio, porque ela consegue transmitir completamente a atmosfera de todo o filme. E cara, imagina isso. Você tá numa nave, no meio do espaço, no meio do nada, sem contato com ninguém, onde tem uma criatura extremamente violenta, que é um caçador que consegue te encontrar naqueles dutos, e você pode se esconder em qualquer lugar da nave que ele vai te encontrar. Imagina a tensão que isso é, cara. Esse universo é muito peculiar, sabe? Porque o primeiro filme traz pra gente essa sensação, mas a última vez que isso aconteceu com os filmes de Alien foi lá em 2014, e não aconteceu, na verdade, em um filme, mas sim no game Alien Isolation, que foi muito bem recebido pelos fãs e pela crítica, justamente porque ele trazia uma pegada de terror que há muito tempo a gente não vê em Alien. Alien deixou de lado esse lado de horror, entendeu? E o game conseguia deixar a gente assim, todo cagado enquanto jogava. Cara, o game é tão incrível, mas tão incrível que tinha uma dinâmica do xenomorfo ir aprendendo onde você se escondia. Então daqui a pouco você tava sempre se confiando em abrir uma porta de um armário e ficar lá dentro, o bicho passava e não te via, mas daqui a pouco ele sabia onde é que você tava e ele ia atrás de você. E quando ele te catava, o medo que você sentia é algo surreal, é abissal. E eu sinto falta de ter isso no cinema, tá ligado? Porque a gente viu o Alien Covenant, que tem direção do Ridley Scott, e não passa a mesma coisa, né? Tá brincando comigo, pegadinho? Bom, mas a ideia aqui é trazer de volta isso. Se no original ninguém podia ouvir, aqui os personagens não têm pra onde correr. Nos Estados Unidos, eles estão usando a mesma frase do filme original pra divulgar esse aqui. No espaço ninguém pode ouvir você gritar. Agora, no Brasil, eles trouxeram uma outra que funciona tão bem quanto. Eles foram atrás de uma lava-vida. Ela se encontrou. E assim, pelo trailer, a fotografia, os efeitos especiais, a trilha sonora, a ambientação, tá
tudo certinho, tá tudo tão gostosinho. Cara, assim, é muito doido, porque a gente há muito tempo falava, a gente quer ver um filme de Alien bom de novo. A gente tinha muita esperança que isso era possível, mas filme após filme, eles não entregavam aquilo que a gente esperava, né? E mais do que isso, a gente sempre falava, nós queremos um Alien com terror, a gente quer voltar lá pro primeiro, que é o nosso favorito, é o que a gente mais gosta, entendeu? A gente, obviamente, tá muito esperançoso. Deixa comigo, Luizinho. E por falar em esperança, em expectativa, alguns boatos recentes confirmam de que esse aqui é um filme diferente dos outros que foram lançados, porque, como a gente comentou, a decepção de muitos desses que foram lançados, tanto críticos como público, não gostaram tanto assim das continuações de Alien, mas o pessoal que já assistiu Alien Romulus fala, pode botar fé. A mídia americana vem divulgando aí que o filme vem sendo muito elogiado nos bastidores, a distribuidora tá muito otimista, você pode encontrar vários materiais promocionais sobre isso, tem muitas entrevistas rolando. E os pôsteres, que a gente nem citou aqui ainda, eles são lindos, eles fazem alusão aos pôsteres originais, mas também com uma pegada um pouco mais nova e às vezes uma pegada mais vintage. Cara, pôsteres lindos, lindos, lindos. A gente reclamou quantas vezes de pôster aqui já? Muitas. A gente inclusive fez um podcast inteiro só pra reclamar de pôster feio. Esse filme aqui tá com pôsteres lindos. A tendência é que seja um filme evento pra quem gosta de horror, porque é Alien e é terror. Então assim, tem tudo pra dar certo. Vai ter facehugger, vai ter xenomorfo, vai ter chestbuster, vai ter todas essas coisas que a gente adora e vai ter esse clima claustrofóbico. Então, com certeza, nós estaremos no cinema dia 15 de agosto para assistir ao novíssimo Alien Romulus. E depois disso, fica a dica, vai ter um vídeo aqui dizendo se ele atingiu as nossas expectativas ou não. Por favor, que atinja. Não, por favor, que supere. Então é isso, pessoal. Tá empolgado pra Alien Romulus ou não bota fé? Pode comentar aqui embaixo sua opinião que eu tô a fim de ler. E não se esquece de conferir os links que estão na descrição e que vão levar você às nossas redes sociais, às lives do Miguel e também ao PeeWeeCast, podcast do canal Piuí. Deve ter até uns episódios de PeeWeeCast passando aqui, ó.